Boa noite a todos e a todas, senhores vereadores, vereadoras, galeria aqui presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Estamos retornando os trabalhos legislativos do segundo semestre do ano de 2026. Sobre a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça uma leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Leitura do livro de Miqueias. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Palavras do Senhor. Pequeno expediente. Solicito à segunda secretária que faça a chamada de presença dos vereadores. Senhora Presidente, caros edis, galeria que nos assiste, público de casa, meu cordial boa noite. Folha de presença, sessão solene. Com base nos termos dos artigos 108, inciso 1, a lista de presença registrando o comparecimento dos seguintes vereadores: Elias Penha Mota. Presente. Igor Moraes de Oliveira Silva. Presente. James Marques Amorim. Presente. Jeane Pereira Santos. José Augusto Alves Mendes. Presente. Jucenil Vieira Martins. Presente. Jucinaldo Everton Mendonça. Presente. Luana Alves de Moraes. Presente. Luara Roberta Moraes Moreira. Raimundo Nonato Gaspar. Presente. Raimundo Nonato Silveira Pereira. Presente. Ronilson Souza Cunha. Presente. Rosanildo de Jesus dos Santos. Presente. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, em 6 de agosto de 2026. Havendo quórum legal, declaro aberta esta sessão. Esta sessão solene tem por finalidade marcar a abertura oficial dos trabalhos legislativos do segundo semestre da sessão legislativa de 2026. A solenidade representa o reinício das atividades parlamentares após o recesso legislativo, reafirmando o compromisso da Câmara Municipal com o exercício de suas funções constitucionais de legislar, fiscalizar e representar os interesses da população penalvense. Grande expediente. Solicito à segunda secretária que faça a chamada dos edis por ordem alfabética para fazer o uso da tribuna. Elias Penha Mota. Senhora Presidente, nobres pares, galeria aqui presente, público que nos assiste através das redes sociais, a todos o meu cordial boa noite. Quero agradecer primeiramente a Deus por todos estarmos bem, com saúde, em paz e podermos retornar para o segundo semestre dos trabalhos legislativos aqui na Câmara Municipal. Que apesar do recesso, todos nós mantivemos as nossas agendas de atividades, recebendo pessoas, ouvindo, acompanhando as demandas do nosso município e, sempre que possível, apresentando. Nós que compomos a base, apresentamos os problemas, as demandas da população à gestão e acredito que os colegas da oposição também fazendo o seu trabalho, recebendo pessoas, ouvindo as demandas e tenho certeza que para este segundo semestre teremos pautas pertinentes para o município de Penal e para o povo penalvense. No mais, eu agradeço a Deus a oportunidade e aproveito a oportunidade para desejar a Penalva e ao povo penalvense um feliz aniversário pela sua emancipação política, que daqui a alguns dias nós teremos a comemoração do 111º aniversário de emancipação de nossa Penalva. Desejo muito sucesso,
grandes conquistas, muitos avanços ao nosso município. Que Deus continue abençoando Penalva e o seu povo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Igor Moraes de Oliveira Silva. Isso. Senhoras e senhores, meu muito boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Se não fosse pela permissão dele, nenhum de nós estaremos aqui. Queria cumprimentar a mesa, na pessoa da nossa presidente Luana. Queria cumprimentar aos nobres pares, na pessoa do meu amigo de bancada, Roninho do Caminho Novo. Queria cumprimentar a galeria em especial hoje, aqui com a gente, a minha esposa Larissa, a minha mãe Fátima e o meu filho, Igor Penalva Júnior. Meus amigos, estávamos no recesso parlamentar, mas o trabalho do vereador Igor Penalva não parou. Fizemos visitas, fomos ouvir a comunidade, fui no hospital, aonde constatei algumas melhorias e alguns avanços. E essas melhorias são estruturais, mas a gente precisa ter um olhar voltado para a saúde, e constatei que a gente precisa urgentemente do aparelho de eletrocardiograma e precisamos fazer a reforma urgentemente da sala de imunização. Visitei as creches, vereador James, do bairro Sertãozinho, do bairro Pissarreira, aonde as obras estão a todo vapor. E tenho certeza que aquela obra vai sair, vereador Rosinha, e vai beneficiar muitas crianças e pais da nossa cidade. Tive também acompanhando o calçamento, a pavimentação no bairro da Trizidela, um pedido de nossa autoria, e está ficando muito bom o serviço. Tive também no bairro Novo, onde fui chamado pela comunidade, e na oportunidade a gente ouviu a população e a gente pede urgentemente reparação em pavimentação naquelas ruas, e principalmente, vereador Elias, a água, né? Lá já tem um poço e a gente precisa urgente fazer essa troca. Então, o parlamento estava em recesso, mas o nosso trabalho não. E, meus amigos, hoje se inicia, né, na verdade, o ano eleitoral, né? Acabou as festas juninas, passou a Copa do Mundo e está entrando o ano eleitoral. E nós somos políticos. Então, política faz política, com políticos. E hoje eu venho aqui, subo essa tribuna para falar e demonstrar para a população de Penalva quem são os meus candidatos. Hoje, nosso governador, próximo governador, Orleans Brandão. E por que Orleans Brandão, Igor? Porque o Grupo Brandão trabalhou muito por Penalva. Temos muitos avanços, entre elas uma estrada histórica, com mais de 100 anos de sonho. Nobre vereador Elias Penha sabe, a estrada do Jacaré era um sonho, muitas promessas, muita gente não acreditou, e a gente já está na segunda etapa. Tem problemas na primeira? Tem, mas já saiu. Então, eu não poderia deixar de ser grato. Gratidão se paga com gratidão. E na política a gente tem que ter gratidão. Então, eu tenho gratidão ao governador Carlos Brandão por tudo que ele tem feito por Penalva. E meu deputado federal, Aloysio Mendes, um deputado aguerrido, um deputado que combate, e um deputado que já ajudou Penalva. Nesses 2 anos, por meio da gente, um pedido nosso, ele já trouxe para Penalva um veículo para a guarda, já trouxe kit de irrigação para melhorar a agricultura familiar, entre outros. Então, a gente vai acompanhar o nosso deputado federal e presidente do nosso partido, Aloysio Mendes. E, por fim, o nosso deputado estadual, um jovem aguerrido, experiente na política, um jovem de 40 anos, que já está no 3º mandato de prefeito na cidade de Barão de Grajaú. Isso é sinal que ele trabalhou e está lá. Então, a gente está apresentando hoje, esses são o time do vereador Igor Penalva, governador Orleans Brandão, deputado federal Aloysio Mendes, deputado estadual Gleidson Rezende. E não poderia passar aqui também sem deixar de parabenizar a nossa querida Penalva pelos 111 anos
que vai se avizinha agora no dia 10. Penalva vive um progresso, Penalva vive o avanço, e hoje eu falo com o peito cheio de gratidão. Tenho orgulho de fazer parte da equipe do prefeito Henrique Guerra, um prefeito que tem trabalhado muito por Penalva, avançado muito em todas as áreas. Claro, tem problemas ainda, precisa avançar ainda mais, mas não poderia passar aqui sem agradecer ao prefeito. E por fim, pessoal, meus nobres pares, eu queria desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais penalvenses, em nome do meu pai Zé Felipe, desejar um feliz Dia dos Pais, pais trabalhadores, pais que cuidam da família. E é isso, pessoal. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos presentes. Minhas saudações à mesa diretora, aos parlamentares, a todos que nos acompanham. Dizer que é um prazer estarmos de volta aos trabalhos legislativos. Como anteriormente já mencionado pelos parlamentares que me antecederam, as nossas atividades elas são constantes e se confundem. Não existe um prazo. Ela é 24 horas. Ela é o exercício da representatividade e mais além. Vou usar uma frase cunhada aqui pela nossa vereadora Rosinha, que disse que o vereador é o para-choque, porque ele é a presença mais próxima com o cidadão. Mas também lembrar que a representatividade, ela só é forte quando o povo é forte. Uma representatividade sem a solidez do povo, ela é fraca. E nessa iminência do aniversário de Penalva, 111 anos, eu conclamo, mais uma vez, o povo penalvense a reflexão. Nesses 111 anos, só vai existir uma Penalva forte, uma Penalva que avance, quando houver uma consciência nas tomadas de decisões. A sociedade, o pacto social, ele só é forte quando a voz da sociedade, quando a voz do povo, ela se torna uma base para a sua representatividade. Mais uma vez eu volto a lembrar que este parlamento ele só existe na sua condição, na condição que existe pelo freios e contrapesos, para que haja a fiscalização, para que haja as cobranças necessárias. E essas cobranças necessárias, elas precisam ser apoiadas pelo povo penalvense. 111 anos, Penalva merece mais. Penalva merece mais, mas para isso o penalvense precisa filtrar as suas decisões. Assim como o maranhense precisa filtrar suas decisões. Nós vivemos anos em que as decisões têm sido mais filtradas em âmbito nacional. E o povo maranhense espera esse filtro, essa decisão mais consciente em âmbito estadual, para que nós possamos entender que quem manda no Maranhão, quem manda na sociedade é o povo. E essa decisão só vai acontecer quando o povo entender que as coisas benéficas, ela acontecem com decisões maduras. Olhar apenas para o imediato, ela causa essa pobreza em que vive nosso estado, ela causa essa pobreza em que vive a nossa cidade, ela causa essa falta de serviços públicos em que padece o nosso estado, em que padece a nossa cidade de Penalva. O maior presente que o penalvense pode dar para si mesmo são as decisões conscientes de ter uma sociedade. Sociedade só acontece quando nós pensamos no bem comum. É o maior presente que o penalvense pode dar a si mesmo.
eu faço uma outra retórica quanto esse ponto que estamos usando. Ontem, salvo o melhor juízo, teve aqui o lançamento do Agosto Lilás, em que tivemos várias pessoas, várias autoridades, vários populares, fazendo uma menção, um lançamento, mas que a efetivação ela só acontece quando cada um de nós, assim como eu pus em minha primeira fala, quando cada um de nós nos conscientizarmos da igualdade enquanto ser humano, do respeito enquanto ser humano, do olhar e entender que o ser humano é livre para tomar suas decisões e podemos conviver em uma mesma sociedade, mesmo tendo ideias diferentes, mesmo dando a liberdade precisa ser dado, porque a nossa Constituição ela alberga isso, de que os pares, quer seja homem, quer seja mulher, possa tomar a melhor decisão para a sua vida. Entender que os ciclos começam, mas que ciclos se encerram e que precisamos caminhar. E mais uma vez eu falo, a efetivação, ela, ao meu ver, primeiro ela acontece através da educação. Nós podemos ter o maior arcabouço jurídico, leis rígidas, mas a mão do poder público ela não vai poder estar 24 horas em todos os locais, ela não existe essa onipresença. Então, somente a educação, somente a conscientização pode levar a uma sociedade justa, plural, igualitária e que possa se conviver. Então, que nós, enquanto homens, possamos estar sempre apoiando essa causa. As estatísticas, elas são grandes e precisam ser revertidas através da consciência. Fora isso, o que está fora desse patamar se trata de barbárie. E nós não vivemos no estado da barbárie. Então, eu quero aqui agradecer este momento, desejar um feliz aniversário a cada cidadão penalvense e levar essas duas reflexões para que assim possamos ter uma sociedade melhor. Obrigado. Boa noite novamente a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente. Todos sabem que as férias não foram muito boas para mim. Eu passei por um momento difícil, saí às pressas de Penalva para São Luís, onde eu tive uma infecção de alto nível no rim. Mas, graças a Deus, que Deus teve misericórdia, e através do povo de Penalva e região, que se uniram em oração, eu quero nesse momento agradecer a cada cidadão que orou, que pediu a Deus, cada um da sua forma, para que eu pudesse levantar daquele leito. E eu tenho plena certeza que Deus ouviu e aqui estou eu para contar mais um testemunho. Sei que sou um milagre de Deus e por isso aqui a minha gratidão. Eu não tenho palavras para agradecer a cada um. Obrigada aos caros colegas pela preocupação, obrigada ao prefeito Guerra, obrigado aos deputados Marreca e Guilherme, que estiveram ao meu lado em todo o tempo, dando força e ajudando de uma forma que eu nem pensava. Quero agradecer aos meus familiares, minha mãe, minha filha, meu esposo, toda a minha família, todo o meu grupo político, os meus companheiros, meu muito obrigado. Obrigada mesmo de coração. Também eu quero agradecer ao prefeito Guerra por ter ouvido a nossa solicitação que fizemos aqui na Câmara, e pedindo a rua lá principal do Anil e as outras ruas do Anil. E hoje, para mim, foi uma grande alegria de ver aquela rua sendo asfaltada. Saí com meu coração cheio de gratidão e dizer que nós estamos juntos nessa luta, que não é fácil, mas nós estamos juntos, e dizer ao povo de Penalva, pode continuar contando com a vereadora Jeane da Pesca. Obrigada.
José Augusto Alves Mendes. Oi. Oi. Boa noite, nobres pares, galeria aqui presente, serventuários desta casa e público que nos assiste através das redes sociais. Hoje, para mim, é um momento de alegria retornar a esta casa para o segundo semestre dos nossos trabalhos legislativos, apesar de, como já falaram, os nossos parlamentares que nos antecederam, que o nosso recesso ele é fictício. E este mês, coincidentemente, é o mês do meu aniversário, é o mês do aniversário de Penalva, é o mês que se comemora o Dia dos Pais. Então, eu tenho 3 motivos para estar com o meu coração pulsando de alegria. E eu gostaria de pedir a permissão dos nobres colegas vereadores para que hoje permitisse com que eu me expressasse aqui, não como um parlamentar, mas como um cidadão comum. E eu lembro, meu amigo Igor Penalva, de uma música de Milton Nascimento e Chico Buarque, lá da época da ditadura militar, em que as pessoas tinham que usar desse mecanismo para se expressar. E o nome da música é Cálice, aonde as pessoas, para tentar se fazer ouvido, poetizavam através da música. E tem uma estrofe muito legal que diz: de muito gorda a porca já não anda, de muito cega a faca já não corta. Como é difícil, Pai, abrir a porta. E é essa porta que nós precisamos abrir. A porta da reflexão. A porta do despertar. A porta da capacidade de fato, expor as nossas opiniões, as nossas convicções e os nossos pensamentos. E eu, não como vereador, mas como cidadão comum, eu não poderia deixar de passar impune uma das coisas que eu tenho visto muito, que é a nossa programação do aniversário de Penalva. Pela primeira vez, vamos ter a oportunidade de 111 anos de emancipação política de Penalva, festejar o maior aniversário já visto na história. É motivo de alegria, do mesmo modo que é motivo de tristeza. Tristeza porque, ao mesmo tempo que comemoramos 111 anos de emancipação política de Penalva, com o maior aniversário já visto na história, ainda com 111 anos de emancipação política de Penalva, ainda existem ruas no centro de Penalva, na terra. A gente, Igor, ainda não consegue fazer um exame de eletrocardiograma que identifica o sinal de infarto no Hospital Municipal Jesus de Nazaré. E quanto é a máquina de fazer o exame de eletrocardiograma? 180 mil reais. Quanto é uma máquina de fazer o exame de tomografia para identificar uma fratura com precisão? R$500 mil. E quanto está orçado o aniversário de Penalva? R$4 milhões. Ah, mas quem está bancando é o nosso deputado, é o nosso governador, sim. Mas nós temos um gestor. E esse gestor recebe o presente. E ele sabe de que maneira melhor distribuir. E aí eu pergunto, nós temos que dar a garantia, a dignidade dos nossos munícipes lá da Pissarreira,
poder 5 horas da tarde colocar as suas cadeirinhas na porta e conversar com seus vizinhos com a certeza de que não vai passar um carro e inundar suas casas de poeira. Isso é dignidade. James lembrou muito bem aqui o pacto do contrato social, acho que previsto lá na filosofia por Jean-Jacques Rousseau, que é exatamente aonde o indivíduo abre mão de alguns direitos naturais em troca dos direitos civis. E um dos direitos civis é esse direito de vir, é esse direito de dignidade. E aí, eu quero parafrasear dizendo que de quem é a culpa? É do gestor? Não. Porque aqui eu quero abrir um parênteses para dizer: o Guerra, em 1 ano e 7 meses de gestão, já fez com que Penalva avançasse pelo menos 8 anos. É um bom prefeito? É. Mas se é um bom prefeito, a população tem que aproveitar, porque nós não sabemos quanto tempo vai durar e temos que explorar ao máximo. E eu quero dar um feedback à população, porque eu conheço muito bem o Guerra. O Guerra é um prefeito que ele gosta de atender os anseios da população. Guerra está sempre de ouvido atento para a população. E quando nós formos para as redes sociais perguntando o que a população quer, a gente diz assim: eu quero a minha rua asfaltada, eu quero o problema da minha água, do meu bairro resolvido, eu quero a dignidade de ir e vir no inverno visitar o povo da zona rural. Penalva hoje vive um momento histórico. Eu estava observando hoje à tarde, meu vereador Elias, Penalva, em 1 ano e 7 meses de gestão do prefeito Guerra, já recebe quase 25 quilômetros de asfalto, coisa nunca vista antes em outra gestão. Só que se dá para fazer mais, a gente tem que aproveitar mais. Tem uma frase que eu sempre uso, que é de conhecimento de todos, que a gestão, a administração pública, principalmente na seara municipal e ainda mais restritamente em municípios pequenos que não têm fonte de arrecadação própria, governa, administra única e exclusivamente com os repasses constitucionais, de que é um lençol curto, que quando cobre a cabeça deixa os pés descobertos. Só que aí a gente tem que priorizar o que é mais essencial ser coberto. E quando a gente pensa com responsabilidade, tem 4 coisas na administração pública que a gente tem que priorizar: saúde, educação, infraestrutura e assistência social. O resto, se der, a gente faz. Mas se não der, se a gente for bem nesses 4 pilares, a gente consegue ter uma boa avaliação, a gente consegue ter uma boa visibilidade. E aí eu deixo essa reflexão ao povo penalvense, porque nós ainda estamos completando ainda 2 anos de gestão. Vem 2027 e vem 2028. Quando ir a provocação para as redes sociais, a população tem que responder: não, queremos a minha rua asfaltada. Não, nós queremos a resolução do meu bairro. Sabe por quê? Porque no dia 13, o aniversário de Penalva, que é o maior da história até então, já caiu no esquecimento. E a situação da precariedade da infraestrutura da Pissarreira vai continuar. E se a precariedade lá do abastecimento de água, esse lá do bairro ali, lá do posto de Zico, como é que é o nome daquele bairro? Não, lá do posto de Zico, peça... não é nem bairro Novo, é... Exatamente, vai continuar a precariedade da água. Dava para resolver? Dava. Gancho, não é só lá no Zico, vai lá no Catumbi, que lá exatamente, mas é por... Prometeram um poço no Catumbi, nunca saiu esse poço. Mas é por isso que eu digo. Não é só lá. E outra coisa, mais um ganchinho. E ver também a situação da zona rural. Sim. O que está acontecendo é que a zona rural está esquecida. É por isso que eu digo, como o prefeito Guerra é um prefeito que cede o seu ouvido para a população tem que saber muito bem o que vai soprar no ouvido dele. Porque o Guerra está aí
e tem demonstrado que ele está para fazer. E ele faz de acordo com o que a população vai sinalizando. Se a população quer festa em grande estilo, ele faz. Mas se a população quer asfalto, ele dá. Se a população quer água, ele vai lá e coloca um posto. Se a população quer quadra, ele vai lá e faz. Se a população quer sair do isolamento do Jacaré, ele vai lá e leva 20 quilômetros de asfalto. Então, por isso é que, como o James falou, e eu reitero muito bem, a gente precisa relembrar do contrato social que a gente fez. E eu quero encerrar a minha fala exatamente lembrando, né, esse símbolo que a gente recebeu aqui na entrada, que é o agosto de lilás, que é exatamente o mês de enfrentamento à violência doméstica. E eu tenho um arrependimento muito grande de não ter vindo aqui ontem. Por quê? Porque eu costumo dizer o seguinte, que esta sociedade, automaticamente, esta geração, automaticamente, ela já está quase que perdida. Só que a gente pode salvar a geração que está se formando. Falou muito bem o vereador James, não adianta criar mais leis. Esse é um exemplo bem prático, é que até então, acho que até 2024, 2025, o indivíduo condenado sob o EPS da Lei Maria da Penha tinha no máximo até 20 anos. Esse de reclusão hoje pode ter 40. E o número de crimes aumentaram. A lei não está na criação de lei, está na educação, na sensibilidade do indivíduo. E aqui eu quero deixar, apesar de ser Dia dos Pais, no dia 9 de agosto, só que eu quero deixar o lembrete para as mães. São as mães que querem, as mulheres, que hoje são mães, que querem ser tratadas como rainha, mas que na maioria das vezes criam seus filhos como carrasco. É as mães que criam seus filhos sem ensinar a arrumar sua cama quando levanta, a lavar o seu prato quando termina a refeição, a não limpar uma casa, porque isso é serviço de mulher. São essas pequenas reflexões, são essas pequenas atitudes que faz com que o indivíduo cresça, vira homem, sem ter desenvolvido de fato a capacidade de ser homem, porque ele foi educado dentro do anseio familiar por uma mulher que queria ser tratada como rainha, mas criou seu filho como carrasco. Eu digo isso porque eu sou reflexo dessa criação. Só que, graças a Deus, através dos estudos, eu consegui mudar essa concepção. E vocês que estão nos assistindo, façam essa observação em casa. Eu sei que tem vários homens aqui que são casados. Percebe como é que a mulher ela cria o homem e como ela cria a mulher. A criança, homem do sexo masculino e do sexo feminino. Ela já cria a mulher no instituto de servir e o homem no instituto de carrasco. Não, meu filho, deixa para sua irmã lavar o seu prato. Não pode. É exatamente lá na frente, quando esse homem que foi criado sobre a ideia de que ele não pode lavar o prato porque ele é homem, e ele casar com a minha filha, que a minha filha é criada, entendeu? Sobre a concepção de que ela vai casar para construir um matrimônio, mas que ela não vai ser escrava do homem, é que vai gerar a violência, vereador Elias. Dito isso, eu quero dizer, vamos aproveitar esses 111 anos de emancipação política de Penalva para refletirmos e fazer aquela verdadeira, viagem no seu consciente interior do que nós estamos fazendo enquanto cidadão penalvense. No mais, parabéns, Penalva, pelos seus 111 anos. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais e boa noite a todos. Jusenil Vieira Martins. Boa noite, senhora presidenta, mesa diretora, nobres pares, galeria que nos assiste, público das redes sociais. Hoje estamos aqui
em uma sessão solene, aonde fazemos a abertura dos trabalhos, mas como falou o vereador, que os trabalhos não são somente no período efetivo, nós também, no recesso, também fazemos o nosso trabalho para que a gente transforme esse trabalho em requerimento, em projetos, indicações e trazer até esta casa. Nas minhas andanças por alguns povoados, bairros da minha cidade, vi que muitos requerimentos, não só por mim, mas por outros nobres que aqui foram colocados e cobrados sobre pavimentação de algumas ruas e melhoramentos. E até hoje, esses trabalhos nunca foram executados. E eu pergunto, aonde está o trabalho do Legislativo? Se o nosso trabalho não é valorizado pelo Poder Executivo, então o Legislativo é menosprezado. Então nós é que temos que cobrar esses requerimentos, esses projetos que não são devolvidos a esta casa. Penalva vai completar 11 décadas. Uma cidade aonde já passou interventores, aonde já teve vários prefeitos com ideias diferentes. E para pessoas que vivenciaram algumas administrações, será o que mudou em Penalva? Será se Penalva veio o progresso? Ou Penalva está no regresso? Porque antes, Penalva era mantido simplesmente com o FPM e alguns tributos, impostos cobrados pelos coletores, pela coletoria municipal. Penalva tinha coletoria municipal e estadual. Penalva foi um dos maiores exportadores de grão da Baixada Maranhense. Penalva, aonde é aquele cais, era ancorado várias lanchas para levar os grãos, para levar alimentos para a capital maranhense. Penalva vinha o vapor, que era um tipo de embarcação para levar gados, porcos e outras. Hoje, Penalva, ao invés de exportar, Penalva hoje importa. Um simples tomate hoje vem de outro estado ou de outras cidades. Aí eu procuro onde está o progresso da minha cidade. Antes, qualquer comerciante, para chegar à capital de maneira mais rápida, que me diga a senhora Fátima aqui, Penalva tinha transportes aéreos. Hoje não existe mais.
Então, será se é o progresso da minha cidade? Eu posso bater palma? Penalva recebeu mais de 20 quilômetros de asfalto só nesta atual administração. E eu fiz um requerimento cobrando para que a gente preserve esse asfalto. Como preservar este asfalto? Colocando meio fio, sarjeta, para que melhore a pavimentação das nossas ruas, para que melhore a estética da nossa cidade. E o que eu vejo hoje, dezenas de pessoas colocando cal em meio fios quebrados, em calçadas, tentando delubriar a estética, a imagem da nossa cidade, porque nesse período vem muitas pessoas de outras cidades ou então penalvenses que há muito tempo não visitam a nossa cidade, para fazer uma filmagem com um drone e dizer, olha como está linda a nossa cidade. Mas vai ver a atual realidade. Você não chega a uma esquina da nossa cidade que não tenha uma sarjeta e um buraco para você estar desviando. Mas se você for no portal da transparência, observar quantos pedreiros tem naquela folha, recebendo sem executar o seu trabalho, quantos pintores, encanadores, eletricistas tem lá naquela folha. Se essas pessoas estivessem colocando na prática, Penalva era uma lindeza. Me lembro quando o senhor José Duarte Gonçalves trouxe os primeiros paralelepípedos para a nossa cidade de embarcação, foi feito o centro da nossa cidade todo de pedras paralelepípedo. Penalva só existia 3 zeladores, Zé Pandeiro e outros 2 mais, senhor Luiz XV, que fazia coleta de lixo no centro da cidade, folhas. Seu Silva, pedreiro que vivia fazendo essas sarjetas e meu fio, que até hoje existe. De lá para cá, nenhum gestor deu uma manutenção, foi colocado asfalto na pissarreira, mas vai lá, vê quantos metros tem de meio fio na pissarreira, nenhum. Esse asfalto eu tenho pena porque é um desperdício com o erário público. É o nosso dinheiro sendo levado naquela enxurrada. Não adianta, pode vir 1000, centenas de quilômetros de asfalto, mas se você não tiver sensibilidade que esse asfalto precisa fazer meio fio de sarjeta, é um desperdício. Então, estou usando esta tribuna não para elogiar, e sim para repudiar com a maneira como são feitas algumas obras. Foi chamado aqui secretário de Meio Ambiente para prestar esclarecimento sobre o corte de árvore na beira-rio. Mas ele veio prestar esclarecimento que um paisagista ia fazer plantação de palmeiras imperial, plantas ornamentais, e hoje você não vê um pé de mastruz plantado na beira-rio. Colocaram uma maquete somente para iludir a sociedade. Como é que você pode trazer até esta casa ou colocar nas redes sociais algo que você vai construir e depois você vai inaugurar de outra forma? Como é que a gente, parlamentar, pode ficar calado com tal situação? Então, desde já, meu muito obrigado. Peço
peço aos nobres pares que nós tenha mais sensibilidade com esses trabalhos que são feitos e trago até esta casa. Peço à senhora presidente que alguns projetos que nunca foram respondidos ou devolvidos até esta casa, que a senhora tome uma atitude, chame o jurídico desta casa e cobre, para que a gente não deixe que esses trabalhos fiquem em vão. Desde já, meu muito obrigado. Boa noite a todos. Jucinaldo Everton Mendonça. Senhora presidente, boa noite, nobres pares. Senhora presidente, neste momento eu quero saudar a galeria em nome da minha irmã, que está aqui, em nome do meu sobrinho, do meu filho. Também quero saudar a galeria em nome do meu amigo Toninho, que é lá do povoado Olho d'Água. Também o professor Joaquim, que hoje, nessa sessão solene, está aqui conosco. Também quero saudar os internautas que nos assistem. Senhora presidente, subir hoje nesta tribuna é subir mais uma vez com um sentimento de agradecer, com um sentimento de gratidão. Hoje eu subo nesta tribuna da mesma forma que eu subi quando encerrou-se os trabalhos. Mas subi aqui para agradecer de uma forma especial aquele que tudo pode, aquele que está lá em cima, o Rei da Glória. Agradecer a Deus pela vida do meu pai, que outrora eu saí daqui um tanto entristecido, mas graças a Deus, o meu pai conseguiu restaurar a saúde. Também, senhora presidente, agradecer pela vida da vereadora Jeane, que por momentos difíceis, assim como a família, nós também passamos, porque acompanhamos de perto o sofrimento desta vereadora. Então, hoje está aqui para agradecer e dizer que, como foi dito por ela ainda há pouco, que é um milagre, a gente acredita que é um milagre mesmo, porque quando Deus quer, Ele faz maravilha. E mais uma vez, vereadora Jeane, Deus fez maravilha na sua vida. Isso é motivo de agradecimento, não só da sua pessoa. E também aproveito para agradecer a cada cada eleitor que depositou a sua fé e que seguiram firme, fazendo as orações, e a resposta Deus deu imediato. Eu não poderia deixar, de maneira nenhuma, neste momento, agradecer a Deus pela vida de duas pessoas especiais, que é o vereador James e também o vereador Pelé, pela passagem dos seus aniversários, né? Então, assim, eu quero deixar aqui meus parabéns mais uma vez, dizer que estou grato por mais uma vez saber que vocês estão ficando velhos, né? E neste momento, eu quero aproveitar também para dizer, a gente entende que o anseio de nós, vereador, é grande e que a gente quer resolver algumas coisas e que, de fato, vereador Roninho, nós não temos, né, como já foi dito, por alguns parlamentares aqui nesta casa, que a gente não tem a vara de condão. E mesmo se tivesse, talvez se tornaria difícil. Mas eu tenho certeza que cada uma dos vereadores e vereadoras que estão aqui tem o desejo no coração e o desejo de fazer algo melhor pela nossa penal, né? Então aqui eu quero, mais uma vez, deixar o povo penalvense, dizer ao povo penalvense que eu estou à disposição, né? Deixo meu nome à disposição, que o vereador Naldinho da Pesca está à disposição para o povo penalvense, em especial a nossa amada Jacaré. Também quero, já de antemão, dizer que está vindo novidades. Embora a gente tenha aí, chamado como vereador da oposição, e a gente não consegue fazer muita coisa, mas eu tenho certeza
Isso eu não tenho dúvida, vereador James, que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Independente de ser chamado de oposição, assim como os outros vereadores da base também, têm feito os trabalhos deles. Mas nós, enquanto vereador chamado de oposição, estamos fazendo o nosso trabalho. E eu tenho a plena certeza que fazemos aquilo que dá para fazer. Embora, presidente, nós, algumas vezes, chamado aí pelas pessoas que têm vontade de estar aqui nessa casa, em dizer que o vereador não faz nada, mas a gente faz, vereador Elias. Só a gente cobrar, só nós sairmos daqui para o povoado Olho d'Água e saber que lá está faltando uma escola. Só a gente sai daqui para o povoado Olho d'Água e saber que lá está faltando a estrada, vereador James, que precisa de um aterro. Só a gente sair daqui para o Flechal e saber que de fato está faltando o que de fato está faltando lá. Então isso quer dizer que nós fazemos o nosso trabalho. Quando nós temos coragem de chamar a atenção do prefeito, chamar a atenção das autoridades, nós estamos fazendo. Só em nós colocarmos o nosso nome à disposição da população, nós estamos fazendo a nossa parte. Obrigado, vereadora. Justamente. Obrigado, presidente. Só estarmos aqui, nós já estamos fazendo a nossa parte. E é com essa garra, com essa força de vontade, que eu sigo dizendo que o vereador Aldinho da Pesca está à disposição. Eu quero, como eu ouvia falar ainda agora, nós teremos surpresa. Tem alguns nomes que foram falados, e a gente vai aí, a cada nome que vai surgindo, a gente vai lembrando das sessões que já passaram, como por exemplo, Maquete, e aí lá na frente a gente vai falar desse nome Maquete, e aí também lá na frente a gente vai falar de algumas coisas que já foram faladas aqui pelos nossos nobres vereadores, é por questão de obras que não foram terminadas, mesmo não sendo feito pelo gestor maior, mas que o vereador teve coragem. Eu quero parabenizar, aproveitar, e eu não sei se alguns vereadores perceberam, mas nós tivemos uma vereadora corajosa nesta casa, apesar dela não estar prestando atenção na fala, né? Mas nós tivemos uma vereadora corajosa, que foi Rosinha, né? E que mencionou uma obra que ela estava fazendo, e isso me alegra, né? Porque quando de fato a gente pede e não vem, que a gente tem forças de vontade, vai lá e faz, isso me deixa alegre. E a Rosinha, a vereadora Rosinha, assim permita-me chamar, ela acendeu uma tocha e disse, olha, eu sou vereadora que faço. Então, vereadores, aqui fica uma alerta. Mesmo nós sabendo que não é o nosso papel, vereadora Rosinha, mas quando a gente vai para a luta, que a gente consegue fazer um pedacinho, a gente não está contra o prefeito, a gente está ajudando o prefeito. Porque ali, embora tenha algumas pessoas que dizem assim, esse é o abestado, isso não é papel do vereador, mas a gente consegue. Um gancho aí. Boa noite, vereador. Aquele vídeo que eu fiz para mostrar aos colegas, mostrar aos vizinhos, mostrar aqueles que são do contra, que não é só a prefeitura que tem que fazer. Se nós temos condição, nós temos que fazer. Eu tive condição, tinha necessidade de fazer, e os meus vizinhos são meus eleitores. Eu tenho mais de 20 eleitores ali que vão se servir, vão andar. Agora há pouco eu cheguei de lá, ficou bela a minha estrada, paguei, terminou, e vou agora pissarrar, botar poeira, e vai ficar linda. Vou na época do inverno e vou agora no verão. Já estava enjoando vem me buscar de rabeta. Ganhei uma rabeta e tinha a canoa. Aí uma colega me deu uma rabeta, agora já está tudo seco. Aí é para mim ir levantar a saia para poder passar na lama aqui no pé. Fiz minha estrada, porque Deus me ajudou. Viu? Deus me ajudou, não foi para humilhar o prefeito, não foi para humilhar a infraestrutura, foi porque eu estava com necessidade e não ia esperar mais. Deu para fazer, eu faço. A velhinha tem coragem, tem meus açudes, meus pitos, minhas galinhas, meus patos, e eu estou muito bem, obrigado. Tá muito Pronto. Bem. Só que nós, fica uma alerta, que independentemente de nós termos eleitor ou não, nós temos que fazer para a população penalvense. Porque se de fato nós estamos ocupando essas cadeiras, nós devemos a cada um e a cada uma. No demais, eu quero
só para deixar o meu amigo lá do Jaraguá curioso, tá vindo novidade. E novidade grande, viu? E aí eu quero... Você será a primeira pessoa convidado para estar em algumas inaugurações. Não é feita pelo prefeito, mas é feita por alguém que de fato tem coragem. No demais, sintam-se abraçados. Um beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite, muito obrigado. Luana Alves de Moraes. Boa noite a todos e a todas mais uma vez. Quero cumprimentar aqui a todos os nobres vereadores, vereadoras, a galeria aqui presente, em nome da mãe do nosso amigo vereador Igor Penalva. Seja muito bem-vindo a esta casa, que muito nos honra por ser uma mulher hoje aqui também presente conosco. Me dirigir a todas as redes sociais, dizer que todos os colegas e as colegas são todos bem-vindos para o novo semestre do nosso ano legislativo. Colocar esta casa, mais uma vez, à disposição da população de Penalva, reafirmar a independência dos poderes aqui nesta casa, de forma democrática, com todos os colegas vereadores. Senhora presidente, só por questão de ordem, eu gostaria de... eu acredito que todos os vereadores sabem, né? Teve uma sessão aqui ficou vazio, aí teve uma situação que de fato não foi agradável, e aí o vereador Pelé ele deixou o seu cargo à disposição, que se ele saísse da sessão, ele sairia do cargo. Acho que está na hora de pegar o diploma dele e rasgar, né? Porque ele já saiu as 2 vezes, deixando a presidente falando sozinho. Muito obrigado. Continuando a fala, ressaltar que iniciamos os trabalhos legislativos justamente no mês de agosto, mês em alusão, combate e defesa da mulher, mês em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos. E todas as vezes que uma mulher se utiliza da Lei Maria da Penha, sabemos que é uma mulher que está sofrendo uma violência, seja ela violência moral, patrimonial, sexual, e agora a violência que usa os filhos, a esposa, para atingir a relação parental. E todas as vezes que uma mulher é violentada, de qualquer uma das formas, todas nós mulheres também somos. Todas nós mulheres sofremos. E ainda bem que existe a Lei Maria da Penha. E que feliz que essas mulheres tenham a oportunidade de utilizarem essa lei, porque todas as outras que precisaram e não utilizaram, foi uma voz silenciada no mundo. Todos os dias, os casos de violência contra a mulher aumentam. Nós somos o 5º país no mundo que mais mata a mulher. A cada 37 minutos, uma mulher violentada no nosso país. E como muito bem falou o vereador James Marques Amorim, não é só endurecendo as penas, não é só revitalizando as leis, mas ela é educativa. É na sala de aula, é no seio familiar, é ensinando que os direitos são iguais desde a infância. O vereador me sucedeu falou que essa geração está perdida. Mas nós podemos orientar as novas que estão aí. Nós podemos dizer que a Luana é a Luana. Ela não é a Luana de fulano. Nós conhecemos muitas mulheres que são identificadas pelo nome do marido. Isso já é uma violência, já é uma atribuição à violência. Mas ela passa despercebida, ela passa como um elogio. E a violência, ela vem despercebida através do elogio até chegar à violência. Não é só o empurrão, não é só o tapa. É justamente esse tipo de violência. Ela vem aos poucos, ela vem no cotidiano. Ela vem no elogio, tu está muito bonita para tu usar essa roupa. Veste uma outra. Até você não conseguir mais e identificar
que você está no ciclo da violência. Então, que nós aqui do Parlamento Municipalista aqui de Penalva possamos nos ombrear, não só no mês de agosto, mas todo ano, todo o tempo, em defesa das mulheres, inclusive das nossas mulheres penalvenses, que vêm sofrendo violências e está sendo silenciado pelo poder público da nossa cidade. E aqui, como mulher, integrante da Casa Municipal do Poder Legislativo de Penalva, onde nós temos uma Procuradoria da Mulher, no qual existe as procuradoras, a vereadora Jeane, a vereadora Rosanilde de Jesus, a vereadora Luara Roberta, que qualquer mulher que se sentir ameaçada e quiser buscar a proteção, é só procurar a Procuradoria da Mulher na Casa Legislativa. E o município dispõe de uma rede de proteção. O município dispõe da rede de apoio, através da saúde, da assistência social, através do CRAS, e de todas as formas jurídicas para auxiliar essa mulher em busca da defesa. A Lei Maria da Penha atingia a pena máxima de 20 anos. Ela pode chegar a 40 agora. E o infrator, o causador do crime pode utilizar a tornozeleira eletrônica para identificar a aproximação a essa vítima. Mas toda vez que essa lei foi ampliada, o número de casos aumentou. Porque não é a punição que vai educar este homem. Quem vai educar este homem é a educação que parte desde a educação, que parte desde a sua casa. Como bem falou o Pelezinho, não vai cair a mão de ninguém lavar um prato, seja ele homem ou mulher. Ele varrer uma casa, ele ajudar a lavar uma roupa. Muito pelo contrário, tornará ele ainda muito mais homem. E aqui quero me dirigir a todos os cidadãos penalvenses, que a nossa Penalva vai completar 111 anos de emancipação política, 111 anos de fundação. E que aqui todos os penalvenses possam, cada dia, usufruir das repartições públicas funcionando, dos hospitais de saúde, das escolas com professores capacitados de qualidade para ensinar nossos filhos, do serviço social, da segurança pública, e desejar a todos os penalvenses um feliz aniversário. E dizer que a nossa cidade tem muito avançado, cresceu, precisa crescer ainda mais, precisa melhorar ainda mais. E aqui quero desejar aos visitantes de Penalva, que irão prestigiar os eventos, que façam bom uso da nossa cidade, que também zele pelo nosso patrimônio, e que aqui deixe renda para nossos empreendedores que estarão empreendendo nesse dia do aniversário de Penalva, e desejar boas vendas a todos eles. E aqui eu não tenho mais pai, já também viveu muitos anos, e Deus assim o permitiu, como Ele gosta dos bons filhos e das boas almas, que Ele o tenha um bom lugar. Desejar a todos os pais penalvenses um feliz Dia dos Pais, e que o exemplo de homem de José permaneça em nossos lares. E aqui quero encerrar minha fala, dizendo que o Agosto Lilás, ele iniciou ontem aqui nesta casa, foi um belo evento, com muitas mulheres, inclusive a nossa juíza estava aqui presente, que tem sido uma parceira do Poder Legislativo e que aqui tem feito um excelente trabalho em defesa do direito das mulheres. Parabenizar os homens que estavam presentes, inclusive eu relatei na fala que o evento deveria ser para os homens, não para as mulheres, porque quem o agressor é um homem, apesar da Lei Maria da Penha também servir para mulheres, que ela também pode ser enquadrada em casos de violência entre sogra e nora, cunhada com cunhada, irmã com irmã. Ela é uma lei que contempla homens e mulheres, mas, como muita gente ainda não tem o conhecimento de que fato como é que funciona a Lei Maria da Penha, ainda não tem o conhecimento da lei na íntegra. E, ao mais, quero desejar a todos uma boa noite, e desejar aos colegas um excelente trabalho no nosso semestre, e que aqui nós possamos permanecer honestos, éticos
e respeitosos uns com os outros. Que o debate seja prevalecido, mas que o respeito a cada um e a cada uma e às nossas famílias sejam sempre preservados. No mais, meu muito obrigada e uma boa noite a todos. Raimundo Nonato Silveira Pereira. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, público das redes sociais, galeria que nos assiste aí, cumprimentar em nome do senhor Batista, e os colegas que vieram aí dos interiores, sejam bem-vindos a essa casa. Estou vendo que hoje todo mundo vem inspirado para falar bastante. Pelé falou tanto de Ronildo nos eventos. Gente, o momento aí, primeiro agradecer a Deus por mais esse retorno aos trabalhos legislativos. Como os colegas falaram, vereador, o recesso é só das sessões parlamentares, o trabalho continua, apesar do trabalho do vereador ser um trabalho muito, às vezes ainda não valorizado e visto pela sociedade, vereador Jamas. Mas a gente sabe o que a gente sofre, o que a gente luta no dia a dia. Eu também, vereador Pelé, eu tive a sorte de completar ano também no mês da minha cidade. Eu também sou do mês de agosto, 23 de agosto, ficar um pouquinho mais velho, né? É o mês dos pais, é o mês de aniversário da nossa cidade, é o primeiro dia dos pais ser o meu, né? Fazendo 4 meses que meu pai faleceu, mas como a vereadora Luana já mencionou, os bons Deus também precisa, né? E o meu pai hoje mora com Deus. Eu vou ser breve aqui e, além de desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais penalvenses, e desejar também a nossa cidade, 111 anos de emancipação, os avanços são vistos. É claro que a gente nunca é satisfeito com o que tem e a gente sempre busca mais. Mas Penalva hoje vive um novo momento e a gente tem que agradecer ao nosso gestor, aos que passaram, que cada um fez um pouquinho. Mas, assim, em 1 ano e 7 meses de governo do prefeito Guerra, a gente pode ver, sim, avanços significativos em todas as áreas do município. É claro, como os que antecederam falaram, ninguém tem uma varinha de condão aí para transformar as coisas tão rápido, mas eu acredito e confio muito que até o final desse mandato, Penalva terá uma nova história para quem estiver aqui contar. Gente, ontem teve um momento aqui, até justifiquei a minha ausência aqui para a presidente Luana, e eu acho que vocês estão acompanhando, a Rede Globo está passando nessa semana uma série de reportagens da Lei Maria da Penha, que completa amanhã, né, vereadora, dia 7, 20 anos, e como os colegas falaram, os que antecederam, quando a lei foi criada, vocês podem até dizer assim, mas para que serviu se hoje a violência aumentou? Em 2015, por exemplo, era um homicídio por dia no Brasil. Hoje... Em consideração uma parte que eu esqueci. Sim, presidente. O nosso país, ele é tão omisso aos casos de violência doméstica contra a mulher, que Maria da Penha, que foi a autora da lei, ela teve que fugir para os Estados Unidos e pedir apoio à corte americana para que os americanos intervissem no nosso país em defesa das mulheres. Foi que aí teve a lei Maria da Penha. Isso. Hoje, por exemplo, vereador James, as estatísticas mostram que a cada um dia 4 mulheres são mortas. Isso são as estatísticas, porque às vezes tem muitos feminicídios aí que não são nem registrados. Você trabalha na justiça, vereador, sabe disso, que não são registrados. Eu acho que quase todo mundo sabe um pouco sobre a história de Maria da Penha. Maria da Penha pegou um tiro nas costas dormindo. Vocês sabem disso, né? E ela
não denunciou o marido, que é pai das 3 filhas dela, e ela não denunciou o marido naquele momento. O depoimento dado no Fórum de Justiça, na delegacia, foi que teria sido um assalto. E vocês sabem o que aconteceu, que ela passou 3 meses internada, e após isso, o que foi que aconteceu? Ela voltou a ser violentada por ele, ele tentou matá-lo novamente. Aí foi que ela resolveu denunciar o agressor. E vocês sabem que ele já foi julgado 3 vezes, e ele pegou 1 ano só de cadeia. Maria da Penha vai completar 81 anos agora, ele vai fazer 85. E ele foi, no primeiro julgamento dele, por ela ter negado que teria sido ele que teria atirado nela, dado esse tiro nela dormindo, ele não foi condenado, e quando ela voltou a dizer que tinha sido ele já tinha dado esse depoimento, que tinha sido um assalto e tal, e ele voltou com 3 meses a violentar ela. Vocês sabem que Maria da Penha viu uma cadeira de rodas, né? E ele foi julgado recentemente, vereador James. Novamente, ele está com 85 anos. Ele passou apenas 1 ano preso. Então, para vocês terem uma ideia, muitas das coisas que acontecem na sociedade, as mulheres, às vezes, elas deixam chegar ao extremo para denunciar. E cada um feminicídio que acontece, vocês sabem que não é apenas uma mulher que morre. São famílias. Porque ali vai ficar os filhos sem pai e sem mãe. Porque o pai ou vai ser preso ou fica foragido e nunca mais será amigo da família, porque a família da mãe jamais o perdoará. Então, para vocês terem uma ideia de como funciona um feminicídio no mundo, e principalmente no Brasil, como a vereadora Luana falou, nós somos o 5º país que mais mata mulher. Isso é uma tristeza. Mas eu digo uma coisa para vocês: ninguém, nenhum ser humano, nenhuma criança nasce violenta. Nenhum. Ele se torna violento. E a sociedade é culpada disso. O vereador Pelé falou sobre uns afazeres que antes a gente fazia e não caiu os anéis, né, vereador? Mas hoje o machismo não deixa que isso aconteça. Mas eu acredito que já mudou muito e que as coisas melhoraram bastante quanto a isso. E a Maria da Penha, com 81 anos, ainda hoje é uma lutadora para que dias melhores virão e para que as mulheres não se calem diante de tanta violência na sociedade. No mais, gente, boa noite e muito obrigado. Raimundo Nonato Gaspar. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Na verdade, eu nem queria usar a tribuna, mas como a nobre vereadora me chamou. Penalva, nesses 111 anos, já mudou muita coisa. Eu que sou de 1968 e conheço um pouco desta cidade. Como falou o nobre vereador Senil, que Penalva exportava, e exportava muita coisa. Só que os tempos mudam. Através do passar do tempo, as coisas foram mudando. Eu conheci o pai de Pelé trabalhando na agricultura. Eu conheci o avô de Roninho também na agricultura. Eu trabalhei 59 anos na agricultura. Eu tenho 67, comecei a trabalhar desde criança com 8 anos. Só que felizmente, dificilmente um filho do lavrador quer seguir a mesma trajetória do pai. Dificilmente. Eu tenho 5, nenhum
trabalham na agricultura. Conheço Pelé, também filho de lavrador, mas também não seguiu a ordem do pai. Porque naquela época, você fazia 4 linhas de roça. Você fazia 200 ao quilo de farinha. Então, nós tínhamos uma terra muito fértil na época. Hoje, de 4 linhas de roça, até há 5 anos atrás, que eu ainda tinha roça, que hoje eu não trabalho mais, não dou mais conta, em 4 linhas de roça você fazia 70, 80 ao quilo de farinha. Então, meu irmão, as coisas foram mudando. Olha, eu conheci o pai de Senil, comerciante. Mas Senil não seguiu o caminho do pai dele. Cada um. Eu conheci, aqui eu não vou citar nome, pessoas que tem mãe aqui nesse vereador, ou vereadora aqui, que quebrava coco. Mas o filho ou a filha não seguiu o caminho. Fiquei triste. E sim, inclusive a mãe da vereadora Jeane, eu conheci na Canarana quebrando coco. Mas triste da Jeane, se seguisse o caminho da mãe, para vender 1 quilo de coco hoje de R$2, que ela ia passar necessidade. Então, mesmo, o tempo mudou, a tecnologia avançou, e agora, infelizmente, Penalva também não evoluiu para que hoje nós tivéssemos uma agricultura mecanizada. Aí sim, nós podíamos... Eu conheci aqui, gente, um senhor esquece o nome do cidadão. Ele comprava arroz aqui na região de Penalva, na palha. Sabe o que era na palha? O cara roçava. Ele já estava comprando arroz antes do cara plantar. Porque ele sabia que recebia. Dava muito. Hoje, as terras de Penalva dão um arrozinho muito fraco. Dá melhorzinho quando eles plantam aqui no campo. Então, mudou tudo. Tudo mudou. Eu trabalhei 59 anos com esses braços aqui, pegando sol e chuva, para criar filho. Graças a Deus eu criei todos os meus filhos, mas nenhum. Todos eles eu botei para estudar, para não seguir o caminho para não trabalhar na mesma profissão que eu trabalhava. Então, infelizmente, o nosso município, também não vou jogar a culpa nos gestores que passaram, porque a agricultura, meu irmão, não é fácil. Não é fácil para as pessoas trabalhar. Hoje, o jovem de Penalva, você pode ver aí, ele vai cortar cana em São Paulo, vai apanhar laranja, vai apanhar maçã, mas eu duvido ele botar uma linha de roça. Por quê? Porque ele é imediatista, ele quer trabalhar e pegar o dinheiro no mês seguinte. E a agricultura, meu irmão, por mais que você se esforce, no mínimo, de quando você roça, queima, planta, você passa aí no mínimo 4, 5 meses sem pegar. Agora, quando você planta melancia, feijão, essas coisas dão mais rápido, aí você começa a pegar um dinheirinho. Eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter criado 5 filhos e botado todos para estudar, trabalhando na roça, de sol a sol. Só mais esse trechinho aqui, eu trabalhei 7 anos na Canarana, lá da Mandiana. Eu trabalhei 14 anos no Gapó, trabalhei 9 anos na Marisa, trabalhei 3 anos lá na Corrutela. E olha, vejam o seguinte, eu ia de pés daqui na Corrutela trabalhar e voltava no mesmo dia. Eu saía daqui 4 da manhã para chegar às 7 horas na Corrutela de pés. Trabalhava lá até às 5, 5 e meia da tarde para chegar aqui 8 horas da noite, de pés. E todos aqui vocês sabem onde é Corrutela. Trabalhei uns 9 anos na Ponta Grande aqui, Ponta Grande, que era do pai de Finado Zé Sinésio. Trabalhei uns 3 a 4 anos
lá no Frechal, lá onde Naldinha acabou de falar aqui o nome. Sim, eu trabalhei 59 anos na agricultura. E Deus sabe, meu irmão, o que eu passei. Só mais um trechinho aqui. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui que parece mentira. Eu saía daqui 6h30 da manhã, quando eu trabalhava na Canarana. Trabalhava lá até 5 horas. Vinha para cá, nem jantava. Ia para o campo pescar. Chegava 9, 10 horas do campo que eu ia jantar. Para botar espinhel. Eu não tinha rede, não tinha tarrafa, não tinha nada. Era daqueles pobres bem. Quando era 4 horas da manhã, eu levantava para tirar esses espinhel. Chegava em casa 5, 5h30, 6 horas da manhã. Enquanto a minha esposa estava tratando daquele peixe para fazer um fritinho para me levar, eu estava selando o animal, ajeitando as coisas para a roça. Então, gente, como é que eu ia querer que meu filho seguisse meu caminho desse jeito? Então as coisas mudaram por isso. Penalva hoje, Penalva que exportava tudo de alimentação, Penalva exportava. Hoje Penalva importa tudo que a gente... A única coisa que Penalva exporta pouco, mas isso ainda exporta, e ela importa, é farinha, mas o resto todos vêm de fora, tudo. E também exportam peixe. Mas tirando da nossa alimentação, 100%, tirando um pouco da farinha e o peixe, tudo vem de outro município, de outro estado. Então, gente, muito obrigado. Eu nem queria falar, mas muito obrigado. Ronilson Souza Cunha. Boa noite a todos. Saudar a mesa diretora em nome da minha amiga Jeane da Pesca, né? Feliz pela sua presença aqui, de pé, mulher guerreira, né? A luta que passou, mas Deus é maravilhoso. Saudar os nobres companheiros, diz, né? Também dizer que fico feliz pela volta de todos, né? Aqui nessa casa, a Casa do Povo. Que Deus nos abençoe, né? Nessa jornada. Sabe que não é fácil, mas a gente está aqui para servir o nosso povo, né, no que for preciso. E também, né, aproveitar para não só agradecer a Deus por estar aqui nessa casa novamente, mas para dizer que sempre estarei à disposição do nosso povo, da nossa cidade, né, daquelas pessoas que acreditaram no Roninho do Caminho Novo, estarei sempre à disposição. Quero também pedir aqui, presidente, perdão, né, por não estar presente ontem no evento, né? Sabemos que estamos no mês do Agosto Lilás, né, combate a violência, né, contra a mulher, mas também quero dizer que estarei sempre ombreado, sempre à disposição para ajudar e combater, né, essa violência por essas mulheres, aonde são mães, avós, filhas e companheiras de nós mesmos, homens, né? E também aproveitar para parabenizar o nosso município, a nossa cidade, né, por 111 anos de emancipação política, né, que a gente possamos aproveitar o máximo, né, dessas festas, dessa comemoração, e dizer que o prefeito da nossa cidade de Penalva, ele não é só fazer festa, ele só não faz festa, né? Mas ele sim trabalha em todas as áreas. Quero aqui parabenizar ele, não só pelos eventos que ele vem fazendo na nossa cidade, porque também a gente que gosta da cultura, a gente que gosta de uma boa atração, ele está
fazendo com que a gente possa realizar esse momento. Mas dizer também que Penalva vem tendo o maior avanço em todas as áreas desse município, né? Isso, quando faz qualquer pesquisa, a nossa população, não é à toa que a nossa gestão, a gestão do prefeito Guerra, ela sempre tem acima de 50% da aprovação do nosso povo penalvense, né? Então, parabenizar ele por todo o empenho, por toda a dedicação com o nosso município, e tenho certeza, né, que ainda precisa mais, mas garanto que, pelo que eu acompanho, pela gestão que ele vem fazendo, iremos ter um resultado ainda melhor no nosso município, né? Também dizer, né, a todos aqui presentes, uma boa noite, que Deus nos conduza da melhor forma para os nossos lares e que possamos ter uma boa noite e um novo dia amanhã melhor. Obrigado pela oportunidade. Rosanilde de Jesus dos Santos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui, continuar nesta casa por 4 mandatos. Quero parabenizar a mesa diretora, aos colegas vereadores, a plateia que nos assiste e as redes sociais. Ai, meu Deus, esqueci do óculos. Boa noite, presidente, nobres pares. E com satisfação que declaro a reabertura dos nossos trabalhos do segundo semestre da sessão legislativa do ano 2026. Retornamos a esta casa com renovação, compromisso com o povo de Penalva. O primeiro semestre foi organizado, agora, neste segundo semestre, é tempo de trabalho, de votação e entrega. Que possamos conduzir os debates com respeito, responsabilidade, foco do bem comum, que cada projeto aprovado aqui se traduza em melhoria na vida do cidadão. Quero também parabenizar o nosso aniversário de Penalva, da nossa cidade, também o Dia dos Pais. Quero pedir desculpa à nossa presidente por ontem não estar presente, não estava muito bem em casa, mas está... E são as minhas palavras. Muito obrigado e boa noite. Boa noite a todos. Não, eu só vou fazer uma cobrança. Coisa rápida, 30 segundos, pode marcar. Eu queria fazer uma cobrança em relação à rua Pôncio Araújo naquele trecho. Eu quero saber qual o problema do prefeito com aquela rua. O trecho da rua JJ Marques foi asfaltado, o trecho da rua que dá acesso ao Anil foi asfaltado, e esqueceram esse trecho histórico da rua Pôncio Araújo, que é um pedaço bem curto, em que existem pessoas também, existem cidadãos, e que a gente já faz mais de 4 requerimentos nesta casa, inclusive a rua que mora o Batista, do Badulica, e é esquecido. Eu quero fazer uma cobrança aqui, eu quero fazer um desafio para o gestor, para que possa corrigir esse erro. Não é porque a rua lateral foi asfaltada, a outra foi asfaltada, e esqueceram dessa rua que a gente já vem há muito tempo solicitando. Já que está vinculado à rua, e a rua da vereadora Rosinha já foi feita, então fica aqui a minha cobrança e a esperança de que vá acontecer. Mas fica aqui a minha cobrança, juntamente com os moradores daquele trecho da rua Pôncio Araújo. É tão bonito ver, desde o início da rua Pôncio Araújo até ali perto do posto. Mas ir lá para lá e virando até o trecho que o vereador Nonato Gaspar falou, está lamentável. Mas fica aqui a esperança, vereadores, que irá se resolver. Senhores e senhoras,
Sem nada mais a tratar, declaro encerrada esta sessão. Que todos tenham uma boa noite, que Deus nos abençoe e nos leve em paz e segurança para nossos lares.